vamos elevar o nosso pensamento em Jesus, em Deus, nosso Pai poderoso, amável, sempre está nos dirigindo e agradecer a oportunidade de estar nessa cidade de Cruzília, nessa casa espírita, que sempre traz o estudo, o trabalho, a caridade e o amor. Que os nossos guias nos protejam nesse momento, principalmente o expositor da noite de hoje, que intui a todos nós a aprendizagem e a seguir, nesse momento, as nossas preces para que ocorra uma noite tranquila e de aprendizagem. Para isso, agradecemos a espiritualidade dessa casa, todos aqui presentes, para que possamos iniciar o estudo da noite de hoje e que possamos sair daqui melhor que entramos. Que Jesus nos abençoe e a espiritualidade dessa casa esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Já fui apresentado, mas muitos aqui me conhecem. E alguns desde pequenininho, né? Foi um imenso prazer, uma grande felicidade de encontrar meu irmão. Falou? Ó, ótimo, foi um presentão para mim durante essa noite. E como alguns já me conhecem, eu nunca começo nenhum trabalho meu sem pedir a Jesus que clareie as nossas mentes, abrange nossos corações, e que Ele, Jesus, nos permita, e o mentor dessa casa, Francisco Cândido Xavier, a assistência e o amparo dos guias que nos auxiliam e nos orientam em nossos trabalhos, José, Rafael e Pena Branca. Que eles possam estar nos auxiliando para que a gente tenha um bom aprendizado, porque eu sou o primeiro a aprender aqui essa noite, e possamos sair fortalecidos para sermos instrumentos da espiritualidade maior no auxílio e amparo daqueles que buscam as nossas casas ou a nós mesmos para o fortalecimento, para o consolo, que nós possamos agir em nome de Jesus e dos nossos amigos espirituais. Bom, como foi dito, o tema de hoje, né, como também colocado, um pouco polêmico, né, a forma de entendê-lo, de praticá-lo, que é o perdão. Mas é um tema muito adequado para o mês que nós iniciamos. É o mês de Maria, é dedicado às mães. E quem mais perdoa do que as mães? Do que Maria perdoa? Não existe quem mais perdoe do que as mães. Elas sempre estão à frente, sempre praticando um amor maior, às vezes um pouco desviado, mas acham que é amor e estão prontas sempre a acolher de volta, a cuidar, a amparar, seja lá o que ela sofre. Perdoam sempre. Então, é um tema muito adequado para a época que nós começamos a vivenciar, o perdão, certo? Então, nós vamos conversar. Aí colocar, né, palestrante, etc. Nada disso, gente. Está longe de ser. A gente conversa sobre aquilo que estuda, que aprende, né? E para isso a gente está sempre abrindo livros e livros e procurando entendimentos diversos para temas como esse dessa noite, em que existe muitos questionamentos e muitas formas de entender perdão, né? Então vamos tentar trazer para nós
algum entendimento, algumas concepções para que a gente possa, então, melhorar e seguir em frente, cumprindo aquilo que Jesus veio ensinar. Porque perdão está ligado ao amor. Quem não ama, não perdoa. Não tem como a pessoa que não ame perdoar. É preciso que esteja amando para que o perdão aconteça em todos os níveis, em todos os níveis. E eu achei procurando, né, nos textos, as explicações, os comentários, etc., eu achei um interessantíssimo aqui sobre Deus, um conceito trazido pelo nosso irmão Aurélio Valente. Ele trabalha muito livros mediúnicos, Aurélio Valente, e ele diz o seguinte, porque a gente sempre sabe eu soube que o perdão é ligado a conhecimento e transformação que nós fazemos dos nossos maus pendores, as nossas más interpretações, as nossas más virtudes, que vem ligada ao orgulho, à vaidade, à ganância, ao egoísmo, ao ciúme, todas essas situações em que nós nos recolhemos em nós mesmos e deixamos que o nosso ego prevaleça. E aí a grande dificuldade. E como Deus é amor, como João Evangelista nos ensina, é a maior definição que eu conheço de Deus, Deus é amor. Pronto. Não é? Ele não teria necessidade nenhuma de perdoar. Porque quem pode imaginar Deus se ofendendo com alguma coisa? Qual de nós, ou qual dos homens seria capaz de fazer Deus se chatear, balançar na sua constituição, né? no seu ser? Não tem. Não tem como nós ofendermos a Deus, de forma nenhuma. Então, Deus não necessita perdoar. Por quê? Perdoar o quê? Mesmo porque, se a gente se aprofundar, nós vamos descobrir que perdão é para aquele que se sente ofendido. Certo? Você só pode perdoar quando você sente que foi ofendido, que foi ultrajado, que foi humilhado, ou qualquer coisa desse tipo. Quem seria capaz de abalar Deus nesses pontos? Então, por isso eu achei isso aqui maravilhoso. Tá lá. O perdão de Deus consiste na providencial concessão dos meios de resgate para todos os males praticados. A misericórdia divina. A misericórdia divina, coisa que poucos entendem o que é misericórdia. Misericórdia não é, como muitos entendem, a anulação dos nossos erros, não é o perdão como ele é falsamente entendido, que é tirar da pessoa a responsabilidade do ato que ela fez. Não, o perdão não é nada disso. Então, nesse conceito do Aurélio Valente, ele está dizendo que é o seguinte, que toda a ação divina
com relação àquele que errou é o resgate. É fazer com que aquela pessoa se encontre naquele ser essencial que ela é. Porque todos nós, na essência que somos, somos perfeitos. Alguns dizem perfectíveis. Não, perfeitos. Somos perfeitos. Só que essa perfeição é tanta que nós adquirimos um poder de escolha que nem Deus cerceia, que é o chamado livre-arbítrio. Então, o amor divino por nós é tanto que ele permite que nós erremos contra nós mesmos, contra os outros e contra as leis divinas. Né? Quando eu digo as leis divinas, é porque tudo que é criado sob a lei. Não existe nada no universo que não tenha uma lei a reger aquela criação. Tá? Não existe nada. Então, a lei divina é perfeita, a lei divina é protetora, a lei divina é o amor maior. Está lá no livro dos Espíritos. Por que nós sofremos? Está lá. A resposta é simples. Porque nos afastamos da lei. Ora, se o sofrimento só surge quando nós nos afastamos da lei, significa que a lei é protetora, porque enquanto você estiver sob ela, nada de mal pode te acontecer, porque ela te protege, ela te ampara, ela te socorre. Então, essa é a perfeição da lei, e é tanta que ela contém nela mesmo os meios de fazer você retornar quando você se desgarra dela. Com o seu livre-arbítrio. Porque ela te deixa as escolhas. Você quer escolher caminhos tortuosos, caminhos com espinhos, caminhos cheios de pedras? O problema é teu. Escolhe. Fira os pés, fira as mãos. Né? Ou, vamos lá no caipirês, dá com os burros na água, aí depois descobre que não, desse jeito não dá. Vamos tentar outra coisa. E o que sobra para tentar? Retornar à lei. E a lei sendo perfeita, quem sai dela só pode encontrar a imperfeição. Porque não existe mais que perfeito. Não existe. Perfeito é perfeito. Se a lei é perfeita, tudo que for fora dela é imperfeito. E é o que ocorre conosco quando nós resolvemos fazer as nossas próprias leis. E é isso que aconteceu simbolicamente lá na Gênesis, lá naquela historinha bonitinha de Adão e Eva, lá, né? A maçãzinha proibida que não podia comer, nem nada, que deu interpretações até maliciosas, interpretações, tudo. Nada disso, né? Aquilo apenas quer simbolizar a escolha que foi feita pelos seres da criação. Escolheram tentar um novo caminho, achando que podiam melhorar as coisas, criar algo mais apropriado, algo que lhes desse mais prazer, mais conforto, mais liberdade. E, não encontrando, né, criaram para si mesmos as grandes dificuldades que está contida na lei, que é uma forma de mostrar para aquele que errou que aquele não é o caminho bom, não é o caminho desejado, que houve um erro na escolha. Mas não força. Apenas dá a possibilidade de se criar dificuldades, doenças, desarmonias,
e por aí afora. Então, nós estamos vendo aqui que a perfeição divina é tanta, que toda vez que nós precisamos nos reformar, nos melhorarmos, mudar a nossa trajetória, o nosso entendimento, ele vai nos proporcionar tudo o que necessitarmos para que isso possa ocorrer. Então, é por isso que há um planejamento reencarnatório toda vez que nós precisamos retornar à matéria, que é um meio correcional, educativo, para que a gente possa crescer, melhorar, evoluir. Estudamos, aprendemos no mundo espiritual e somos transportados para a matéria através da nossa própria escolha, rebaixando nossas vibrações. Todo mundo sabe aqui em estudo, né, que a matéria é a menor das vibrações que existem. Quanto mais materializado, quanto mais ligado, apegado à matéria, mais nós estamos afastados da espiritualidade. E é o que ocorre. Então, a matéria é um meio provacional para o espírito, criando dificuldades, criando atritos, criando aflições, doenças e por aí afora, para que o espírito tenha que se manifestar naquilo que ele é. Porque é o seguinte, enquanto o céu está estrelado, está azul, está bonito, né? Você vai caminhando, não está nem aí. Está tudo legal mesmo, vamos passear, vamos divertir, vamos gozar da vida, etc e tal. Mas na hora que a coisa aperta, na hora que a coisa fica difícil, complicada, é que você começa a procurar os motivos dessa dificuldade, o motivo do adoecimento, o motivo das aflições. E aí você vai descobrindo que ele é causado pelas situações que você próprio cria e por aquilo que você se transformou. Ao fugir da lei, certo? Esquecendo que você é espírito, achando que você é matéria e que a matéria acaba, e aí você tem que gozar a vida ao extremo, porque a vida é curta. Eu não sei se amanhã eu morro, eu não sei o que vai acontecer comigo, então vou aproveitar o hoje e tal, sem ter a grande percepção, o grande entendimento que você é espírito, e todo espírito é imortal. Portanto, o que o espírito tem que fazer é se preparar para a imortalidade, para não ter que ficar nascendo, morrendo, tem que se preparar para a eternidade, ou seja, para a felicidade plena, eterna, para o que fomos criados. E aí me vão perguntar, mas você já falou aí quanto tempo? 20 minutos? E não chegou no perdão? Mas nós vamos chegar, gente. Uma das formas colocadas para que o espírito aprenda e ele possa mostrar realmente o que ele é. Eu já falei que enquanto está tudo bonito, você vai tranquilo, etc. Mas na hora que surge a aflição, o conflito, etc., aí você põe para fora aquilo que você realmente é. Né? Você fica bravo, você fica nervoso, você xinga, você maldiz, você blasfema, e tudo de ruim vai saindo de dentro, mostrando a sua imperfeição, mostrando aquilo que você falseou em você mesmo, encobrindo
a perfeição divina da qual você é parte. Aí você nasce numa família justinha. Aí, por exemplo, eu nasci numa família de 12. Aí depois o meu pai ficou viúvo, passou um tempo, ele casou de novo, teve mais um, então são 13. Eram 13 numa família. Bom, vocês imaginam 13 numa família pobre, numa família aí dos idos do século passado, meados do século passado, as dificuldades que se passavam, né? As lutas que se tinham que vencer, que se tinham coisas. E as disputas entre esses irmãos, eram 5 homens, 7 mulheres no início. Então imagina, né? Um quer isso, outro quer aquilo, o outro deda, o outro fica bravo porque foi dedado, e aí os conflitos surgem. Isso só dentro da família, que é um núcleo reduzido e chegado, né? Como diz o outro, os laços de sangue aproximam mais, apertam mais. E é para isso mesmo que é feito. Então, se todo mundo ali fosse ficar mal com a ação do irmão, da irmã, etc., e não houvesse uma reconciliação, e não houvesse um restabelecimento através do amor, do convívio, essa família um matava o outro e pronto, acabou, não tinha sequência não. Se eliminaria, não tinha outro jeito. Então, existe aquela forma em que nós trazemos já dentro de nós e que precisamos estar despertando, e para isso a doutrina espírita é a doutrina que mais nos ensina, que mais nos abre as percepções, o entendimento, nos mostra que nós temos dentro de nós tudo que é necessário para compreender e para entender. E aí, com o passar do tempo, com as dores que nós vamos sofrendo, nós vamos aprendendo a distinguir aquilo que dói, aquilo que felicita, aquilo que convém, aquilo que não convém. E a partir disso, nós começamos também a entender aquela parte que nós possuímos que não convém. Tá? Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Não é? Então, nós começamos a entender que quando eu tomo algo de alguém, dói naquele alguém como dói em mim quando tomam de mim. Quando alguém me bate, eu fico com raiva, eu fico magoado, eu fico com rancor. Então eu entendo que se eu fizer também para o outro aquilo que me dá isso, eu vou causar isso no outro. E aí então surge a capacidade que nós precisamos desenvolver de entender nossos irmãos, de entender as fraquezas, de entender as situações que levam a uma pessoa a fazer algo de negativo, de inferior, que dói, que magoa. E aí
nós vamos entender também que se nós precisamos de ajuda, de compreensão e de aceitação de nós mesmos quando caímos nessas situações, nessas coisas, nós precisamos também entender o nosso irmão quando ele cai, quando ele age mal, quando ele causa dor e sofrimento em nós. E daí nós vamos, então, começando a entender o porquê do perdão. Quando nós nos sentimos ofendidos, nós criamos em nós uma revolta, um pensamento de rancor, de vingança, de maldade mesmo. E eu não estou falando aqui em ação, não, tá? Porque a ação é algo que já está um pouco mais adiantado, mais avançado. Eu estou falando já é aqui, ó, na mente, no pensamento. E se nós estudarmos a Gênese, se nós estudarmos a parte que fala sobre energias e vibrações, nós vamos entender que aquilo que dá qualidade às nossas energias, às nossas vibrações, aos nossos fluidos, é o pensamento. Quando você vai dar um passe, o que você faz? Você fica você fica pensando no divertimento, ou fica pensando nas coisas ruins? Não. Você pensa em curar. Você pensa em ajudar. Você pensa em socorrer. E é esse pensamento que faz com que os fluidos que aquela pessoa está recebendo haja sobre ela, levando a ela aquilo que você está mentalizando e pensando. Nós sabemos disso, os fluidos são altamente obedientes ao nosso pensamento, ao nosso sentimento. Nós os qualificamos. Quem tiver dúvida nisso é só ir na Gênesis, que lá está bem explicadinho. Essa parte da qualificação, da qualidade dos fluidos que nós emitimos. Então, quando você fica remoendo a mágoa, fica rancoroso por dentro, mesmo que você não expresse isso em atos, você está atingindo aquela pessoa para a qual você está mentalizando, você está direcionando esse pensamento. Bom, para todos, não. É a mesma coisa, muita gente vem e pergunta assim, macumba pega? Pega. Pega. Sim, pega e faz estrago. Mas só pega naqueles que estão com a vibração baixa, que estão sintonizados nela. Se ele não tiver com a vibração baixa e não tiver sintonizado, ele está como se fosse, a gente chama um egrégora, que o reveste e que o protege, bate e volta. Para quem emitiu, pronto, não faz mal para ele, certo? Mas quem de nós que em algum momento da nossa vida não estamos com a vibração lá embaixo? Basta alguém te chatear, alguém te não fazer uma coisa que você estava achando que ele fosse fazer, etc. Então, em muitos momentos da nossa vida, porque nós não somos estáveis. A estabilidade é para os espíritos superiores para cima. Para nós que ainda estamos engatinhando, a instabilidade é grande. Então, nós somos sempre abrindo portas e janelas. Sempre abrindo portas e janelas. Pessoas estão ali sempre possibilitadas de nos atingir através desses momentos em que abrimos. E aquelas pessoas, então, que estão direcionando esse tipo de pensamento, rancor, mágoa, está com possibilidade de nos atingir. Bom, mas e daí? Ele não fez mal para mim?
ele não me magoou, ele não me causou dor, sofrimento, prejuízo, etc. Então, sim. Mas aí é eu que pergunto, e daí? Esses pensamentos que você está tendo, está te melhorando? Está te dando estabilidade? Está fazendo com que você progrida, que você avance? Não. Está te libertando? Não. Toda pessoa que odeia é escravo do odiado. Ah, mas como assim? Porque você não desliga em momento nenhum daquela pessoa. O tempo todo você está com aquela pessoa no pensamento. E quando você consegue escapar, chega sempre alguém e fala assim, oh, você sabe que o fulano ganhou na loteria? E aí você se arrasa, mas que diabo, que cara é ruim, eu quero que ele morre e ele ganha na loteria, está todo feliz. É dizer, quem que está sofrendo? Ele que ganhou na loteria ou você que está maldizendo o que ele ganhou, o que ele recebeu? Quem que é o sofredor aí no caso? É aquele que odeia. É aquele que está com rancor. Então, o que nós podemos deduzir disso? Que o perdão não é para quem o recebe. O perdão é para aquele que dá o perdão. Porque o perdão em si é libertador. Porque quando você chega ao ponto de perdoar alguém, é porque você conseguiu vencer o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, o seu ciúme. Aí você é o vencedor, você saiu daquele meio que produz em você mesmo aqueles fluidos ruins que você está emitindo. E como tudo que existe no mundo tem paternidade, e você é o pai, aqueles fluidos batem e voltam, de qualquer forma. Batem e voltam, batem e voltam. Procuram sempre o pai, a origem. Então você, além de estar sobrecarregado dos seus sentimentos negativos, inferiores, sentimentos que não deveríamos ter de forma nenhuma, porque vai contra a nossa essência divina. Porque a nossa essência divina é o amor. E se você odeia, você está agindo contra aquilo que você é da essência. E é por isso que quem odeia é infeliz. Que quem tem mágoa, que tem rancor, é infeliz. Então, quando você consegue vencer todas essas más qualidades, esses maus pendores, você se liberta. Você tem a capacidade de seguir em frente. Eu trabalho com mediunidade. Eu não sou médium, mas sou dirigente. Mas já me falaram para não falar que eu não sou médium. Então, assim, eu não sou ostensivo, né? Mas eu trabalho há muito tempo orientando médiums e pesquisando sobre mediunidade. E muitas vezes a gente entra com o médium incorpora, todo mundo sabe, né, que a incorporação é a manifestação de um espírito através do médium, e aí aparecem espíritos raivosos lá, rancorosos, porque a morte não modifica ninguém, tá? Você vai para o outro lado do jeito que você é. Não tem essa que morreu, virou santo, não, virou espírito de luz, virou... Não, se você fez mal para os outros, você vai também querendo fazer mal do outro lado lá, vai continuar. Então, muitos espíritos que morrem, muitas pessoas, né, que morrem, espírito não morre, espírito é imortal. Então, muitas pessoas que desencarnam, elas chegam do outro lado odiando.
chegam do outro lado querendo vingança. Chega do outro lado querendo fazer aquilo que ela não conseguiu fazer enquanto vivo. Tá? Então, eu tenho um método de conversar, né? A gente chama de dialogar com esses irmãos, e a gente pergunta para eles assim, escuta, há quanto tempo faz que você está querendo fazer mal para ele? Né? Há quanto tempo faz que você vem aí nessa luta aí, prejudicando e perseguindo e fazendo, etc. Tal. Faz uns 20 anos, 50 anos, já até não lembro mais. Aí você pega e fala para ele assim, então vamos fazer uma coisa. Pensa bem, o que você melhorou nesse tempo todo? Você é feliz? Você conseguiu alguma alegria com a dor dele, com o sofrimento dele? Olha para você. Olha o seu corpo. Olha como é que ele está. Porque quem odeia degrada. Tá? O corpo degrada. O corpo espiritual degrada. Quando o espírito permanece no mal, permanece na intenção de fazer mal, etc. E ele olha. Eu falo, tá vendo? Você quer continuar assim? Ou você quer se libertar, seguir em frente, melhorar, progredir, avançar? E deixa que ele aqui continue a vida dele, etc. E tal. E aí a gente entra naquilo que eu vou entrar aqui agora. Porque é o seguinte, ele vai compreender que ele era o escravo do outro. Ele não tinha paz, não tinha sossego, mesmo depois de morto, porque ele ficava vinculado ainda com o sofrimento que ele tinha tido quando o outro fez algum mal para ele. Porque é o seguinte, dor dá e passa. O sofrimento não, porque o sofrimento é o inconformismo da dor que você passou. E aí, toda vez que você lembra nessa dor, dói de novo. Magoa de novo. Ofende de novo. Não é? Vocês já pararam para pensar assim, eu não vou no mal, não. Agora eu vou no bem. Vocês já pararam, assim, por exemplo, para pensar em alguma coisa boa que vocês fizeram há alguns anos atrás, algum passeio, algum lugar que vocês foram se divertir, lá encontraram amigos, igual eu encontrei hoje aqui, essa alegria vai ficar sempre. Toda vez que eu pensar, eu vou sentir a mesma alegria de ter encontrado uma pessoa que fez parte da minha vida, que participou comigo de algumas coisas, bem tranquilo, com saúde. E essa alegria você sente dentro de você de novo, do mesmo jeito que você sente a dor quando pensa nela. Do mesmo jeito. Porque o pensamento é vida, o pensamento cria. O pensamento traz de volta todas as emoções, todos os sentimentos brotam de novo. Daí a necessidade de você se libertar dele, de você se desvincular daquilo que é ruim, daquilo que fez mal. E aí a gente entra numa boa. Perdoar não é isentar a pessoa da falta cometida. Não. A lei divina, além de ser amor, de ser proteção, de ser amparo, ela é implacável. Enquanto você não fizer o seu retorno a ela, você vai sofrer os efeitos de estar fora dela. Então, todo o mal que você fez, enquanto você não se libertar pelos seus próprios atos de recomposição, aquilo que os espíritos não gostam muito, de reforma íntima, né? De mudança de padrão de vida, padrão vibracional, de entendimento, de acolhimento, da prática do amor, você é devedor. Está lá,
Não sou eu quem disse, foi Jesus que disse. Daí não sairás até que pagues até o último ceitil. O que é o significado do ceitil? É dívida. O que é dívida? É aquilo que você fez de mal para alguém. É aquilo que você fez e não deveria ter feito. Então, quem recebe o perdão continua com a obrigação de voltar ao jugo da lei, tá? Ao aprendizado, à mudança, à reforma íntima ou interior, para aí sim se libertar da dívida. Aí vão me perguntar, mas é só na dor mesmo que a gente paga, etc? Não. Está lá. Está lá. O amor ou a caridade cobre multidões de pecados. Está lá. Porque Deus não é vingador. Deus não é rancoroso. Deus não distribui as suas dádivas apontando, esse merece, aquele não, aquele outro merece mais, aquele ali um bocadinho. Não, não é isso. Tudo está a nosso dispor, à nossa volta. Vai depender da nossa capacidade de usufruir disso e de manejar isso, pegar isso. Então, nós precisamos entender que não existe nada de graça. A graça foi nós termos sido criados, estarmos vivos, né, como espíritos imortais. Isso é graça. O resto tudo é conquista. Tudo é conquista. Não está lá? Como que os espíritos são criados? Simples e ignorantes. Com a perfeição total dentro deles que deve ser conquistada. Agora, ninguém conquista nada para ninguém. O que nós podemos fazer é vir aqui falar, esclarecer e mostrar. Agora, saiam ali na porta, vocês vão escolher o que vocês vão fazer da vida. Se vão continuar a ter pensamentos indevidos por alguém que magoou você, que não fez aquilo que você queria, que não te tratou bem, etc., ou vão apenas compreender que ele é um irmão em escala inferior e por isso ele ainda não tem a capacidade de entender que ele está fazendo um mal. E o interessante é que esse mal é para ele mesmo. Não é? Não é ele que se desestabiliza com os fluidos que ele produz? Porque se você está desestabilizando, é porque você ainda também não está estabilizado. Ainda também não criou força suficiente para não receber essas vibrações. A gente, de vez em quando, encontra pessoas, e talvez aquele dentro tenha, mas isso vai como ensinamento, tá, gente? Não como repreensão. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, mas o que eu faço, hein? Eu tenho um grande problema. Às vezes eu chego perto de uma pessoa, sento perto de uma pessoa e eu passo mal, eu sinto mal, etc. E tal. Aí a gente tem que perguntar para essa pessoa assim, mas o que você faz para não sentir mal? Para não se incomodar com aquela pessoa? Por quê? Porque só pega em você aquilo que você não está protegido contra aquilo. O contrário não pega. Então, quem está precisando melhorar as vibrações, melhorar o posicionamento mental, melhorar as intenções, etc., é você. Porque você está pegando o lixo do outro, está pegando as coisas do outro, significa que você também está com abertura, também está com propenso a
a receber esse tipo de coisa. Tá? Porque tem que separar. Aí vamos perguntar assim, mas e o sensitivo? Bom, o sensitivo percebe, mas se resguarda, se protege. Através do quê? Elevando o pensamento em prece, em boas intenções, em querer ajudar, querer socorrer, não parar. É assim que funciona. Então ninguém cura ninguém, ninguém modifica ninguém, ninguém carrega o pecado do outro, pecado aí, entre aspas, é lógico, né? Ninguém faz nada para ninguém, você ajuda, né? Ajuda a carregar a cruz, vai ser um sirineu, tudo bem, ajuda, mas não carrega, porque se você carregar, o outro não aprende, o outro não avança, o outro não progride. Né? É igual quando eu comecei a falar, eu falei sobre as mães que às vezes desviam o amor, né? Mas acham que estão amando, tudo bem. Mas um dia vai aprender. E vai aprender pela dor, pelo sofrimento. Porque achando que está protegendo os filhos, aí alisa a cabecinha dele toda vez que eles cometem uma falta, um erro, etc. Ah, meu filhinho, tal, né? Ele é muito novo, ainda vai aprender, mas não faz nada para ele aprender. Né? É a proteção indevida que dá em nome do amor. Aí esse filho cresce, avança, etc. Chega a um determinado ponto que a mãe não está mais aí, ou não está presente, ou ele está em outro lugar distante, está tendo que enfrentar um chefe, um patrão, alguma coisa, que ele não sabe como fazer. Por quê? Porque não aprendeu. Porque tinha a mãe que fazia, que protegia, que amparava. Certo? Então, somos nós que temos que lutar, aprender, nos transformar e seguir sempre em frente. Tá? E o perdão? É para que a gente não caia em nossas vibrações inferiores, deixando que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, ciúme, apego, tudo isso faça com que nós passemos dor, sofrimento, angústia, fiquemos adoentados. Tudo isso é consequência daquilo que nós trazemos em nós. Então vamos aprender e entender bem. O perdão é a libertação nossa quando perdoamos e seguimos em frente. Tá? Agora, aí vem uma perguntinha às vezes muito complicada. E Jesus disse assim para Pedro, né? Pedro mesmo, né? Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 7 vezes? 7 vezes já era bastante, né? Muito. Aí Jesus falou, não, ela vai perdoar 7 vezes 70. 70 vezes 7. Né? Aí vai perdoar lá quantas vezes for necessário, quantas vezes ocorrer a falta, o crime, etc. E tal. Né? E aí, às vezes, a gente chega num ponto em que a gente faz confusão. Se eu devo perdoar tudo, e aí, o combate do mal, onde fica? Você vem e me faz um negócio que não poderia fazer, etc. e tal. Aí eu falo, não, fica por isso mesmo, está perdoado. Aí você vai e faz no outro. O outro vira para você, não tem problema não. Você é ignorante, coisa por isso que você faz isso, está perdoado. Essa pessoa não modifica muito, nunca. Não vai aprender nunca. Não vai melhorar nunca. Certo? Então tem que haver uma responsabilidade. Tem que haver um meio de fazer com que essa pessoa compreenda que aquele não é o caminho.
aquela não é a ação apropriada. E quando se faz isso? Separando. Nós julgamos e condenamos o ato e não a pessoa. E é por isso que a luta tem que ser para que todo sistema que hoje é punitivo se transforme num sistema educativo. Por isso que eu gostei tanto dessa definição aqui, certo? Que Deus, certo, nos dá tudo aquilo que necessitamos para nos corrigirmos toda vez que erramos. Agora, às vezes, o que nós precisamos é algo mais ríspido, algo que mexa mais profundamente com a gente, que é a chamada mestra dor, para que a gente desperte para o bem de nós mesmos. Então, não é pura e simplesmente passar a mão na cabecinha e falar, não, você é ignorante, você é meu irmão, ainda vai aprender, tal, segue em frente. Não, não. Vem cá. Eu vou te ajudar a melhorar, você vai ter isso, aquilo outro, tal, de ajuda, de amparo, etc e tal. Mas você é responsável pelo ato que você fez. E esse ato não é legal, não pode ser repetido, não pode ser feito. Então tem que haver uma distinção, tem que haver um entendimento de que o mal tem que ser combatido. O mal tem que ser eliminado. Mas o agente precisa ser transformado para que, em vez do mal, ele passe a fazer o bem. E aí é uma questão de transformação, de entendimento, de aprendizado. Quem encontrasse Saulo de Tarso e fosse cristão, dava vontade de fazer o que com Saulo? Saulo de Tarso. O que dava vontade? Descer o porrete nele, né? Pendurar ele de cabeça para baixo, apedrejar ele, etc, etc e tal. Não é isso? Mas não foi isso que foi feito. Ele foi esclarecido. Ele foi orientado de que tudo aquilo que ele fez causou dor, causou sofrimento, causou angústia. Passando pelas dores, os sofrimentos, as angústias da perda daquilo que ele mais amava na vida, que era a noiva dele. E aí ele começa, então, a entender a dor, o sofrimento, as angústias. E aí ele vai mudando, Ninguém mudou para ele. Né? Tanto é que quando Jesus o convoca para entrar na cidade, né? Ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Eu faça. Ninguém vai fazer por ele. E ele fez, ele aprendeu, ele usou, ele avançou. O que Jesus deu para ele? Todas as oportunidades que fossem preciso para que ele pudesse compreender o bem e praticar o amor. Ele passou a tê-lo. Com facilidade? Não. Com dificuldade, porque foi conquista. E aí, ele aprendeu de fato aquilo que o Cristo veio ensinar para todos nós. E não adianta hoje em dia querer tampar sol com a peneira, criando coisas que o Cristo não autorizou, que o Cristo não exemplificou, né? Concedendo algumas coisas que o Evangelho é contra, né? É completamente contrário, porque Jesus
eu não canso de falar isso, eu já devo ter falado aqui também umas 2 vezes, ou mais, que Jesus é o Cristo do amor. O que Jesus veio fazer entre nós foi nos ensinar a amar. Tá? E quem ama, perdoa. Tá? Jesus tem que ter perdoado Paulo para dar para ele todas as oportunidades de ser o maior expoente da igreja, né, para a divulgação do Evangelho, para o socorro e o amparo. E só nos resta, então, pedir também que nós possamos não carregar mágoas, rancores, ódio nos nossos corações e que tenhamos a força para nos transformarmos e praticar aquilo que o Cristo pede e quer de nós. Amar. Se conseguirmos amar como Cristo nos ensinou, um dia estaremos com Ele. E como Ele está com o Pai, lá também estaremos. Obrigado pela atenção, espero que possa ajudar um pouquinho aí a gente a vencer as dificuldades da vida. Obrigada Tá? a você. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Zé Maria. E aí, difícil? Pouquinho, né? Mas hoje nós recebemos uma linda lição sobre o perdão, né? Um belo puxão de orelha para todos. Da Zé Maria. Mas, né, que a gente possa parar de sofrer, né? Aprendendo a perdoar através do amor ensinado por Jesus, né? Difícil é, impossível não. Seguimos sempre ali no caminho, né? Do bem, no caminho do Cristo, e um dia a gente, aos pouquinhos, vamos conseguindo, né? Então, vou pedir para a Silmara fazer a nossa prece final, tá? E depois a gente passa para a etapa dos passos, tá? Vamos manter aí essa harmonia gostosa, né? Esse sentimento gostoso que ficou aqui com a gente. E aí depois a gente faz os passos lá, ok? Obrigada. Primeiramente, gente, gostaria de agradecer, né, ao belo estudo que foi feito hoje pelo nosso irmão Zé Maria. Gratidão, Zé Maria, gratidão. Então, como diz ele, né, pensamento é vida. Vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. E a escolha é nossa. Então, existem momentos na vida que, mesmo causando sofrimento, eles precisam ser experimentados para que haja oportunidade de crescimento espiritual. E um desses momentos é quando nós somos chamados a viver a virtude do perdão. Porque perdoar não é fácil. Exige muito de nós. Exige humildade, pureza e o simples desejar ser melhor. Dizem que o perdão é uma virtude dos fortes e que os fracos quase nunca perdoam. E foi um dos ensinamentos mais enfatizados por Jesus na sua trajetória na Terra, foi o perdão, nos trazendo preciosas lições. Além de sabedoria verdadeira, ele perdoou todos os pecados da humanidade. Então, quando nós nutrimos sentimentos rancorosos, eles acumulam, gerando tensões
insônia, agitação, destruindo a nossa paz mental. E para nós superarmos essas emoções negativas, nós temos que cultivar muita tolerância e a paciência, que vai nos libertar das amarras das mágoas, trazendo mais leveza para o nosso coração, tranquilidade para a nossa mente e uma enorme sensação de bem-estar. Então vamos pedir para Deus para eliminar sempre essas impurezas malignas, ou qualquer derivado do nó, né? Qualquer derivado do mal dentro de nós. No lugar da mágoa e do ressentimento, vamos colocar a compreensão e o entendimento. No lugar da revolta, a sabedoria e a justiça. No lugar do pranto, a certeza do riso e da esperança. E no lugar do desejo de vingança, a imagem do Cristo e o mais sublime dos perdões, porque só o perdão rasga os véus sombrios da mágoa e do ressentimento, frutos infelizes do orgulho, do egoísmo, libertando o nosso coração para o rumo do bem, da paz, do amor verdadeiro e da felicidade eterna. Então, obrigada, meu Deus, pelas graças, então, que nos foram, então, concedidas nesses momentos de prece, em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Obrigada, Mestre Jesus, pelos espíritos de luz que nos enviastes para nos socorrer de todos os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigada, Mestre Jesus, por ter nos ensinado que através da prece nós estaremos encontrando o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida nós poderemos chegar ao Pai, rumo de nossa salvação. Aos irmãos de luzes, guias e protetores, os nossos agradecimentos por todo o bem que nos tem concedido e paz e luz para todos os irmãos aqui presentes. Paz e luz para toda a humanidade. Paz e luz para os que não puderam comparecer. Paz e luz para os nossos familiares. E que assim seja. Graças a Deus. Assim seja.